Que eu gostaria de incentivar os irmãos a participarem hoje à noite no culto de adoração. Hoje à noite nós gostaríamos de ter um tempinho de oração um pouco maior, rogando que Deus nos desperte. Então nós vamos ter a pregação normal, mas nós vamos tirar um tempinho para orarmos ao nosso Deus. Nós vamos continuar então no estudo do profeta Abacuque. Profeta Abacuque. Enquanto as irmãs sobem e as crianças vão para suas salas. Ok. Abacuque, capítulo 2. Nós temos hoje um jovem nos visitando, o Mateus, ali. Seja bem-vindo. Deus abençoe você, tá bom? Ok, irmãos, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 2 de Abacuque. Vamos fazer uma revisão rápida do que nós falamos na semana passada, do capítulo 1, e vamos progredir com o assunto de hoje, que é o capítulo 2. Então nós vamos fazer a leitura de Abacuque, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que falará a mim, o que eu responderei quando eu for repreendido. Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que eu possa ler quem passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo vive pela fé. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal, homem soberbo, que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma, e é como a morte que não se farta, e ajunta para si todas as nações, e congrega para si os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele? E se dirá: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas? Porventura não se levantarão de repente teus usurários, e não despertarão os que farão tremer, e não lhes servirás tu de despojo? Porquanto despojaste a muitas nações, todos os demais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade, e todos os que nela habitam. Ai daquele que, para sua casa, ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, fim se livrar do poder do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeireiro. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e que funda a cidade com iniquidade. Porventura não vem o Senhor dos exércitos, que os povos trabalhem pelo fogo, e os homens se cansem em vão? Porque a terra se encherá de conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar.
Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, ai daquele que adicionas à bebida o teu furor e o embebedas para ver a sua nudez. Serás farto de ignomínia, em lugar de honra. Bebe tu também e sê com o seu incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor voltará a ti. A ignomínia cairá sobre a sua glória, a tua glória. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição das feras te amedrontará por causa do sangue dos homens, e da violência feita à terra à cidade, e todos os que nela habitam. Que aproveita a imagem de escultura, depois que a esculpiu o seu artífice, ela é a imagem de fundição que ensina mentira, que seja mais pragmática, imediata. Agora, o livro de Abacuque, assim como os outros livros da Bíblia, não são livros com valor pragmático, aparente, imediato, temporal, né? Vamos dizer assim. Nós não lemos o livro de Abacuque ou os outros livros da Bíblia com o propósito de nos tornar necessariamente bons profissionais para ganharmos dinheiro, mas é um livro que, contextualizado e trazido para a nossa realidade, nos traspassa o coração, nos fortalece a alma, nos cura a alma e daí por diante. Então foram essas as aplicações que nós fizemos na tentativa de contextualizar o capítulo 1 para os nossos dias, os dias de hoje. Agora, eu gostaria de pensar com os irmãos já no capítulo 2. O capítulo 2 é um capítulo também interessante. O profeta recebe o anúncio de Deus de que os caldeus ou os babilônicos seriam castigados. Então nós vamos dividir o capítulo 2 em 3 partes e vamos destacar cada uma delas, procurando trazer alguma aplicação para a nossa vida cristã prática. A primeira parte do capítulo 2 compreende os versículos 1, 2 e o 3. Versículos 1, 2 e o 3. E o que se vê nesses 3 versículos é uma atitude de submissão e confiança do profeta. Ele diz assim, nós vamos ler mais uma vez. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido. Versículo 2. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eu já ouvi pessoas usando esse texto, inclusive músicas, usando esse texto para referir-se à volta de Jesus. Mas aqui nada tem a ver com a volta de Jesus. Então o que se percebe aqui é que depois das indagações do profeta no capítulo 1, Abacuque agora assume uma atitude de submissão a Deus e de vigilância. Ele se compara a uma sentinela aguardando a resposta de Deus. Então nós percebemos nessas palavras submissão e vigilância. Sobre a minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará a mim. Então essa é uma atitude de subserviência, uma atitude de submissão por parte do profeta. Então Deus responde a sua oração ordenando que a sua visão fosse escrita de uma forma clara. Nos versos 2 e 3 nós lemos sobre isso, para que todos pudessem saber aquilo que o Senhor havia dito ou estava dizendo para ele. Assim como Abacuque, muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo nas nossas vidas ou está permitindo as nossas vidas. Mas nós precisamos aprender a esperar com confiança e submissão. Ele nos chama a vigiar, a manter uma postura de oração e depender da sua palavra, porque a promessa de Deus não falha, embora ela pareça demorar. A visão pode tardar,
mas ela se cumprirá no tempo certo, no tempo de Deus. Agora, qual seria uma aplicação pessoal a partir dessa verdade? O profeta, no capítulo 1, ele ora a Deus, ele tem dúvidas sobre a maneira como Deus está agindo, mas agora no capítulo 2 ele diz assim: Senhor, eu estou aqui com os ouvidos atentos, com o coração aberto, eu estou pronto para ouvir o que o Senhor me disser, e o que o Senhor me disser, eu vou acatar. E aí o Senhor responde para ele: olha, eu vou responder a você, mas escreva isso. Ele diz no verso 2, né? Então o Senhor me responderá e me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas. Escreve que nós sejamos submetidos a uma atitude difícil, como o Senhor estava permitindo com Judá, permitindo que os babilônicos viessem e agissem contra eles, com o propósito de correção. Deus estava corrigindo a tribo de Judá. Agora, o que nós podemos aprender também aqui é que, diante de qualquer dificuldade que porventura nós passemos ou enfrentemos, nós temos que confiar. Não temos outro jeito. Nós temos que orar e confiar. E às vezes nós imaginamos que Deus está, como nós lemos no final do verso 13, e não tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Ou seja, Deus tem o tempo certo de agir. Muitas vezes nós nos sentimos afligidos, às vezes injustiçados, caluniados, mas naquele momento é momento de esperar, é momento de confiar em Deus. Não há nada que se possa fazer. Quando nós não entendemos por que Deus permite certas dores, perdas, devemos agir com Abacuque, continuar orando, confiando e esperando. A resposta não virá com pressa. Na maioria das vezes ela não vem com pressa. Mas Deus nunca falha. Conforme o próprio livro de Eclesiastes disse, tudo tem o seu tempo. Então nós precisamos confiar em Deus. Então Abacuque recebeu aquela mensagem e ela deveria ser escrita numa tábua para que ficasse gravada, se tornasse um texto fixo, tanto para ele como para a comunidade onde ele estava, como também para os obreiros. E a todos era requerido submissão e confiança. Então, irmãos, muitas vezes nós passamos por dificuldades, por problemas, por tribulações, e às vezes nós não enxergamos uma luz lá no fim do túnel. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que orar, nós temos que confiar, nós temos que esperar. E esperar, muitas vezes, significa fazer o quê? Não fazer nada. Né? Não fazer nada. Já viu aquela ilustração da lagarta que estava agonizando, desprendendo-se do casulo para que posteriormente se tornasse uma borboleta? Ela estava ali agonizando, e um menino foi lá vendo quanto conteúdo tem nesse versículo. Alegrai-vos na esperança. O que significa alegrar na esperança? Significa que no presente momento não há muito motivo aparente para sentir alegria. Agora, por isso o texto diz: alegrai-vos na esperança. A esperança é crer no invisível, é crer no não acontecido ainda, né? Mas é viver lá na frente, é projetar-se lá na frente. Então, isso é alegrar na esperança. Às vezes, no momento em que nós estamos sendo afligidos, passando por dificuldades, no momento de tribulação, não há motivo circunstancial para sentir alegria. Mas a Bíblia nos diz: alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. O que significa alegrar-se na esperança? Não há alegria para o momento, mas a alegria deve ser projetada para o futuro. No momento em que Deus intervir, no momento em que Deus agirá, no momento em que a proteção virá dele. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. A tribulação, a angústia e a aflição causam em nós agitação. Quando nós estamos atribulados, o que nós queremos fazer? Alguém saberia dizer? Quando nós estamos atribulados, o que nós queremos fazer? Nós queremos resolver do nosso jeito. Nós ficamos agitados, a gente quer resolver.
mas às vezes não resolve. Às vezes, na tentativa de resolver, nós criamos outros problemas. Então veja bem, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Perseverar na oração indica que nós, em momentos de tristeza, em momentos de falta de fé, em momentos de impaciência, nós temos dificuldade para orar. Porque a oração envolve concentração. Eu preciso ficar quieto, desligar a turbina que está dentro de mim e pensar assim, Senhor, eu vou ficar aqui. Ainda que orar não significa projetar nenhuma palavra. É dizer o que não se pode dizer. É confiar em Deus. Né? É em momentos assim que as palavras do apóstolo Paulo também se encaixam, no sentido de que é o Espírito de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, nós temos aqui esse contraste. O contraste de que a alma do caldeu era orgulhosa, não era reta diante de Deus, mas o judaíta que confiaria em Deus, ele viveria pela fé, não pelas circunstâncias, não por notícias, mas ele viveria pela fé, por aquilo que não havia acontecido ainda. A maioria das pessoas estão atentas ao mundo de hoje. Né? Hoje, quem de nós, eu diria, não... Há uns anos atrás, eu diria 20, 30 anos atrás, ninguém sabia nada de política, não é verdade? Nós todos estávamos muitos alheios a tudo. Poucas pessoas sabiam o que era esquerda, o que era direita, o que era economia. Nós todos estávamos ocupados com trabalhar, criar os nossos filhos e daí por diante. Hoje em dia, por conta da internet, a maioria das pessoas já sabem o que é uma ideologia de esquerda, de direita, de centro e daí por diante. E a internet, então, deu voz e deu visão a todos nós, fazendo com que, num certo sentido, nós fiquemos mais atentos e às vezes mais preocupados com o que acontece com os governos, o que acontece com a economia, seja ela local ou mundial. E aí, a nossa tendência hoje é vermos o cenário econômico para sabermos como será a nossa vida. Por exemplo, eu tenho algumas coisas que na hora de espairecer um pouco a cabeça, depois de estudar, pesquisar e orar, mais antigamente, eu gostava de ver um futebolzinho. Né? Hoje eu não vejo mais. Mas eu gosto de fazer pesquisas e sobre o ramo imobiliário, para saber como andam as coisas. Eu acho que seria um hobby, né? Eu não sei se você percebeu, mas a partir do ano que vem, as coisas vão mudar muito nessa questão de herança, de questões imobiliárias. O governo vai dar uma... Não sei se o irmão Ademir tem visto isso. Vai dar uma bocada maior, vai mudar muito essa questão de transferência de herança. Né? Agora o patriarca, ele não está mais obrigado a transferir a herança para a família, ele pode doar para quem ele quiser. Então as coisas vão mudar muito. E aí, isso gera em nós uma insegurança, né? O que vai ser de nós? Né? O que vai acontecer conosco? Mas a nossa segurança não está nessas coisas. Nós confiamos no Senhor. E precisamos confiar no Senhor, porque é dele que vem todo o nosso suporte, toda a nossa ajuda. A nossa dependência deve ser nele. Infelizmente, as ideologias que crescem hoje, no Brasil principalmente, elas não são favoráveis, referindo à Babilônia. A nação babilônica, aos caldeus, na pessoa do seu líder, do seu governo e também aos cidadãos. Veja o verso 5. Tanto mais que dado ao vinho é desleal, homem soberbo, que não permanecerá. Aqui ele está se referindo aos babilônicos, aos caldeus. Nós estamos fazendo uma interpretação que alarga como o inferno a sua alma, e que é como a morte, que não se farta, e ajunta para si as nações, e congrega para si povos. Então, o que ele está dizendo aqui sobre o problema da insaciabilidade? Ou seja, o ímpio, os caldeus,
eles estavam agindo com arrogância e com uma atitude insaciável. Ou seja, eles estavam ávidos. O que é uma pessoa ávida? O que é uma pessoa ávida por alguma coisa? Alguém saberia dizer? Como? Não entendi isso, Hélio. Atenta? Eu acho que está ligado com isso também. Mas uma pessoa ávida. Imagina, por exemplo, um animal, um cachorrinho, sem comida por um mês. Ali magro, né, já quase caindo. Aí você dá para aquele cachorro uma boa comida. Ele não vai comer aquela comida com educação, com calma. Ele vai com toda a sua força. Ele vai à comida com avidez, né? Ou seja, ele vai para saciar-se mesmo. Então, o que nós aprendemos aqui, no versículo 5, é o problema da insaciabilidade, da avidez. É como alguém que come, vai comendo e não está saciado. Ele come e quer comer. Como? Não tem limite, né? Ele bebe e bebe, ele faz isso e faz aquilo, não tem limite. Por quê? Não é uma questão de estômago, é uma questão de alma. É um buraco na alma. É um problema de uma alma adoecida. Então, era isso que estava acontecendo. Então, isso nos faz lembrar do ímpio. O ímpio, ele busca acumular poder e bens à custa de outras nações e povos, sem considerar a justiça e o bem-estar dos outros. Era isso que os caldeus estavam fazendo. Eles invadiriam, por exemplo, o Reino do Sul, tomariam para si bens que não eram próprios dele, na tentativa de satisfazer uma cultura de exploração. E aí isso é condenado pelo Senhor. Esse texto, então, nos lembra que a ganância e a ambição egoísta são vazias e destrutivas. Assim como os caldeus buscavam acumular riquezas e poder à custa de outras nações, muitas pessoas hoje ainda vivem para satisfazer os seus próprios interesses, explorando ou prejudicando o próximo. Então, não há nenhum problema, inclusive eu acredito que a Bíblia nos dá condições para isso, no sentido de que nós podemos trabalhar, sermos bons mordomos do que Deus nos confia, prosperarmos, crescermos, acumular bens. A Bíblia não proíbe o acúmulo de bens. Se nós temos capacidade, se temos, seja pelo talento, seja pela herança, seja pelo motivo que for, mas isso deve ser feito de maneira justa, de maneira legítima, sem prejudicar o próximo, sem explorar o próximo. Agora, nós já falamos outras vezes aqui, o Brasil, ele tem uma cultura extrativista. Até hoje, né, o Brasil é fundo de quintal de outras nações. Nós somos assim. E ainda mais agora com essa, não sei se a descoberta foi agora, né, das terras raras. O Brasil é um lugar onde existem muitas terras raras. Então, a avidez para tomar o território, e não é só o Brasil, existem outros lugares também, ele aumenta, porque gera riqueza, e muita riqueza. Então, não há nenhum problema em se acumular riquezas. O problema está em fazer isso de maneira injusta, de uma maneira extrativista, explorando e prejudicando o próximo. O versículo, então, nos desafia a confiar em Deus para as nossas necessidades, viver com integridade, com contentamento, e não nos deixarmos dominar pelo desejo insaciável pela riqueza e pelo poder. Ele mostra que a justiça de Deus é certa e que aqueles que confiam apenas em si mesmos terão seus recursos escassos em algum momento. Enquanto o justo, que vive pela fé, encontrará segurança, propósito e uma vida duradoura. Então, o versículo 5, ele revela o problema da insaciabilidade, ou seja, a pessoa nunca está satisfeita. Nunca está satisfeita. Eu já contei algumas vezes aqui que um dos patrões que meu pai teve era um homem muito rico. Muito rico. Ele possuía muitas fazendas, outros negócios também, mas ele tinha medo de comprar
uma marmita do dia. Ele comia o resto da comida dos peões, porque ele tinha medo de perder